Do 116º dia de leitura bíblica, hoje vamos ler os capítulos 13 até o 18 de Isaías. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que Tu nos dá de lermos a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Capítulo 13 do livro de Isaías. Profecia contra a Babilônia. Sentença contra a Babilônia de Isaías, filho de Amós, que Isaías, filho de Amós, recebeu numa visão. Sobre um monte escalvado, levantem um estandarte, ergam a voz para eles, acenem com a mão para que entrem pelos portões dos príncipes. Eu dei ordens aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes, os que exultam com a minha majestade, para que executem a minha ira. Já se ouve sobre os montes um rumor como de uma grande multidão, o clamor de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos Exércitos reúne as tropas de guerra, eles vêm de um país remoto, desde a extremidade dos céus. É o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda a terra. Lamentem, pois o dia do Senhor está perto. Ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso todas as mãos desfalecerão e o coração de todos se derreterá. Ficarão apavorados, angústia e dores tomarão conta deles e se contorcerão, qual mulher que está dando à luz. Olharão espantados uns para os outros, com o rosto da cor do fogo. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel com ira e ardente furor, para fazer da terra uma desolação e exterminar dela os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade dos perversos, por causa da sua iniquidade, farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei o orgulho dos violentos. Farei com que as pessoas sejam mais escassas do que o ouro puro, mais raras do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Cada um será como a gazela que foge, como o rebanho que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo. Cada um fugirá para a sua terra. Quem for achado será traspassado, e aquele que for apanhado será morto à espada. As crianças serão esmagadas diante dos olhos deles, as casas serão saqueadas e as mulheres deles violentadas. Eis que contra os babilônios eu despertarei os medos, que não farão caso de prata, nem se alegrarão com ouro. As suas flechas matarão os jovens, eles não se compadecerão dos recém-nascidos, e os seus olhos não pouparão as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as destruiu. Nunca mais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração. Os árabes não armarão ali as suas tendas, e os pastores não levarão para lá os seus rebanhos. Porém nela os animais do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão os avestruzes, e os bodes selvagens pularão ali. As hienas uivarão nos seus castelos, os chacais nos seus palácios de prazer. A hora da Babilônia está chegando, e os seus dias não serão prolongados. Capítulo 14 de Isaías. A volta de Israel para sua terra. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e voltará a escolher Israel, estabelecendo-os na sua própria terra. A eles se ajuntarão os estrangeiros, e estes farão parte da casa de Jacó. Os povos os pegarão e os levarão aos lugares deles, e a casa de Israel terá esses povos por servos e servos. Na terra do Senhor, os israelitas terão como prisioneiros aqueles que os tinham aprisionado e dominarão os seus opressores. Hino triunfal sobre a queda da Babilônia. Povo de Israel, no dia que Deus vier a dar-lhe descanso do sofrimento, das angústias e da dura servidão que lhe foi imposta, você proferirá esta sátira contra o rei da Babilônia. Como cessou o opressor, como acabou a tirania, o Senhor quebrou o bastão dos ímpios e o cetro dos dominantes.
que feriram os povos com furor, com golpes incessantes, e com ira dominavam as nações com perseguição irreprimível. Agora toda a terra descansa e está sossegada. Todos dão gritos de alegria, até os ciprestes se alegram por causa de você, e os cedros do Líbano exclamam: desde que você caiu, ninguém mais vem para nos cortar. Lá embaixo, o mundo dos mortos se agita por causa de você para sair ao seu encontro, quando você chegar por sua causa. Quando você chegar por sua causa, ele desperta as sombras e todos os príncipes da terra e faz levantar dos seus tronos todos os reis das nações. Todos esses começam a falar e se dirigem a você, dizendo: então também você os enfraqueceu como nós, e você se tornou como um de nós? A sua sombra foi jogada no abismo, junto com o som das suas harpas. A sua cama é de larvas e os vermes são a sua coberta. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançada por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas você descerá ao mundo dos mortos, do mais profundo do abismo. Os que virem você olharão atentamente e perguntarão: é este homem que fazia a terra tremer, o que abalava os reinos, que transformava o mundo num deserto e arrasava as suas cidades, que não deixava os seus prisioneiros voltarem para casa? Todos os reis das nações, sim, todos jazem com honra, cada um em seu túmulo, mas você é lançado fora da sua sepultura como um renovo abominável coberto de mortos, traspassado à espada, e que descem a cova de pedras como um cadáver pisoteado. Você não se reunirá com eles na sepultura, porque você destruiu a sua própria terra e matou o próprio povo. A descendência dos malfeitores jamais será nomeada. Preparem a matança dos filhos dele por causa da maldade dos seus pais, para que esses não se levantem, tomem posse da terra e encham um mundo de cidades. Eu me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, acabarei com o nome e os sobreviventes da Babilônia com seus descendentes e a sua posteridade, diz o Senhor. Farei dela habitação de ouriços e um lugar de pântanos. Vou varrê-la com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. Profecia contra os assírios. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como eu pensei, assim será, e como determinei, assim acontecerá. Esmagarei a Síria da minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se afaste de Israel, e a sua carga se desvie dos ombros dele. Este é o plano que foi elaborado para toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Pois se o Senhor dos Exércitos o determinou, quem poderá invalidá-lo? Se a mão dele está estendida, quem a fará voltar atrás? Profecia contra os filisteus. No ano em que o rei Acais morreu, foi pronunciada esta sentença: não se alegrem todos vocês da Filícia, por estar quebrada a vara que os feria, porque da raiz da cobra sairá uma víbora, e o seu fruto será uma serpente voadora. Os primeiros dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão com segurança. Porém, farei morrer de fome, ó raiz, ó Filístia, e os seus sobreviventes serão mortos. Uive o portão, grite a cidade, todos vocês da Filístia tremam de medo, porque no norte vem fumaça e ninguém há que se afaste das suas fileiras. Que resposta se dará então aos mensageiros daquele povo? O Senhor fundou Sião, e nela os aflitos do seu povo encontram refúgio. Capítulo 15 de Isaías. Profecia contra Moabe. Sentença contra Moabe. Certamente numa noite Ar de Moabe foi arrasada, e ela está destruída, certamente numa noite. Kir de Moabe foi arrasada, e ela está destruída. Soube-se no Templo e a Dibon,
os lugares altos por Nebo e por Medeba. Moabe lamenta, todas as cabeças são rapadas e toda a barba é cortada, mas ruas andam vestidos de pano de saco, nos terraços das praças todos pranteiam, destacando-se em lágrimas, desatando-se em lágrimas. Tanto Esbom como Eleale andam gritando, até Jaza se ouve a sua voz. Por isso os soldados de Moabe clamam. A sua alma treme dentro deles. O meu coração clama por causa de Moabe. Os seus fugitivos vão até a região de Zoar e Eglat-Selísia. Vão chorando pela subida de Luite. E no caminho de Oronaim levantam gritos de desespero, porque as águas de Ninrim desapareceram, seca-se o pasto, acaba-se o capim e não há mais nada que esteja verde. Por isso eles mesmos levam a riqueza que adquiriram e guardaram para além do ribeiro dos salgueiros, porque o pranto se espalha pelo território de Moabe, o seu clamor chega até Eglaim, o clamor chega até Beer-Elim. As águas de Dimon estão cheias de sangue, mas trarei ainda mais sobre Dimon. Um leão para atacar aqueles que escaparem de Moabe e os que permanecerem na terra. Capítulo 16 de Isaías. O desespero dos moabitas. Enviem cordeiro ao dominador da terra desde Selá, pelo deserto até o monte da filha de Sião. Com pássaros espantado lança como pássaros espantados lança fora do caminho do ninho. Nossa. Assim são as filhas de Moabe nos vales do rio Arnon. Elas dizem a Judá, dê-nos um conselho, tome uma decisão, faça com que em pleno meio-dia a sua sombra seja como a noite, para nós esconda os descerrados e não revele onde estão os fugitivos. Que os desterrados de Moabe possam morar em seu território. Sirvam-lhe de esconderijo contra o destruidor. Quando o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita e o opressor deixar a terra. Então, do trono será estabelecido em bondade, sobre ele se assentará com fidelidade. No tabernáculo de Davi, alguém que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer justiça. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberbo. Ouvimos falar da sua arrogância, do seu orgulho, do seu furor, mas todo esse orgulho é vão. Por isso Moabe pranteará por Moabe. Todos prantearão profundamente abatidos, hão de suspirar pelos bolos de passas de Kir Areset, porque os campos de Esbom estão murchos. Os senhores das nações destruíram o melhor ramo da vinha de Sibma, que se estendiam até Jazer e se perdiam no deserto. Ramos que se estendiam e passavam além do mar. Por isso prantearei como o pranto de Jazer da vinha de Sibma. Eu as reguei com as minhas lágrimas, ó Esbom e Eleale, pois sobre os seus frutos de verão e sobre a sua colheita já caiu o eia dos inimigos. Fugiu a alegria e o regozijo dos pomares, nas vinhas, mas se canta, nem há júbilo algum, que já não se pisam as uvas dos lugares. Eu fiz cessar o eia dos pisadores, por isso o meu íntimo vibra por Moabe, como se fosse harpa, e o meu coração estremece por Kir-Eres. Quando Moabe se apresentar e se cansar dos lugares altos, quando entrar no seu santuário para orar, nada a alcançará. Esta é a palavra do Senhor, há muito que pronunciou contra Moabe. Agora, porém, o Senhor diz: daqui a exatamente 3 anos,
será humilhada a glória de Moabe, com toda a sua grandeza, grande multidão, e para que o resto que ficar será pouco, pequeno e fraco. Capítulo 17 de Isaías. Profecia contra Damasco e Efraim. Sentença contra Damasco. Eis que Damasco deixará de ser cidade e será um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos que aí se deitarão, sem haver quem os espante. A fortaleza de Efraim desaparecerá, bem como o reino de Damasco, e o restante da Síria será como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia a glória de Jacó será diminuída e a gordura da sua carne desaparecerá. Será como quando o ceifeiro junta o trigo com o braço, escolhe as espigas, será como quem colhe espigas no vale dos Refaíns. Mas ainda ficarão algumas espigas, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas. Na ponta do ramo mais alto, 2 ou 3 azeitonas na ponta do ramo mais rápido, e 4 ou 5 nos ramos mais produtivos, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Naquele dia as pessoas olharão para o seu Criador e os seus olhos estarão voltados para o Santo de Israel, mas eles não olharão para os altares, obra de suas mãos, nem voltarão os olhos para os que seus dedos fizeram, nem para os postes da deusa Zera, nem para os altares do incenso. Naquele dia as cidades que eles fortificaram ficarão como os lugares abandonados do bosque ou no alto da montanha, dos quais no passado foram abandonados diante da chegada dos filhos de Israel, e haverá desolação, porque você se esqueceu do Deus da sua salvação e não se lembrou da rocha da sua fortaleza. Ainda que você faça belas plantações e plante mudas de fora, e no dia em que você plantar as fizer crescer e na manhã seguinte as fizer florescer, ainda assim a colheita voltará no dia da tribulação e das dores incuráveis. Ai do bramido dos grandes povos, que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações, que rugem como rugem as águas impetuosas. As nações rugem como as muitas águas, mas Deus as repreenderá e fugirão para longe, serão afugentadas com a palha dos montes diante do vento, e como o pó levado pelo tufão. Ao anoitecer, eis que há pavor, e antes que amanheça o dia, já não existem. Este é o destino daqueles que nos despojam e a sorte daqueles que nos saqueiam. Profecia contra a Etiópia, capítulo 14 do livro de Isaías. Ai da terra onde há o roçar de muitas asas de insetos que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de papiro sobre as águas. Vão mensageiros velozes, e a uma nação de homens altos e de pele lustrosa, e um povo que é temido pelo deserto e de longe, pelos de perto e de longe. Há uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra é dividida por rios. Todos vocês, habitantes do mundo, os moradores da terra, olhem bem quando a bandeira for levantada nos montes. Quando a trombeta soar, escutem, porque o Senhor me disse, olhando na minha morada, estarei calmo como o ardor do sol, resplandecente como a nuvem do orvalho no tempo quente da colheita, porque antes da vindima caída já há flor, e quando as uvas amadurecem, então podará os brotos como a foice e cortará os ramos que se estendem. Todos serão deixados para as aves dos montes e para os animais selvagens. Sobre eles as aves de rapina passarão o verão, e todos os animais selvagens passarão o inverno sobre eles. Naquele tempo será levado um presente do Senhor dos Exércitos do povo dos homens altos e de pele lustrosa. Todo povo que é temido pelo deserto e de longe, por uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra é dividida por rios, este
esse presente será levado ao lugar do monte do Senhor dos Exércitos, ao monte de Sião. Só até aqui, final do capítulo 18. E amanhã leremos os capítulos 19 até o 23. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que Tu nos dá de leitura da Tua Palavra, que nós possamos cada vez mais crescer em conhecimento e graça diante de Ti. Em nome de Jesus, amém. Como sempre pedimos, se possível, se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Curta, comente, compartilhe, porque assim o algoritmo apresenta a outras pessoas que possam vir ter interesse em fazer essa leitura juntamente conosco. E como pedimos sempre, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas.